Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Histórias Clínicas. O meu nome é Hugo Madeira, sou médico-dentista e estarei convosco na próxima hora para esclarecer, discutir e abordar várias áreas e vários temas relacionados com o mundo da medicina dentária. Hoje falamos sobre cirurgia ortognática e discrepâncias dentárias. Tenho comigo a doutora Isabel Jorge, médica-dentista que trabalha essencialmente na área da ortodontia, e o doutor David Sanches, cirurgião maxilofacial. Olá, David e Isabel, como estão? Sejam muito bem-vindos. Não sei por quem começar. Normalmente tenho só um convidado na primeira parte do programa, mas vou começar pela Isabel. Viva as mulheres. Isabel, já é a segunda vez que estás aqui no programa. Exatamente. Mas desta vez para falar sobre uma área um bocadinho mais específica. Os tratamentos de ortodontia que fazes normalmente não têm a necessidade de uma abordagem de uma cirurgia ortognática. E o David está aqui hoje por isso mesmo. David. Olá. Muito bem-vindo. Quando é que é necessário realmente que a Isabel te chame para tu intervires nos tratamentos ortodônticos? Antes de mais, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui a falar e partilhar a minha experiência clínica e científica. Para começar, os tratamentos de dismorfose dentofacial ou problemas dos maxilares é por falta de crescimento ou excesso de crescimento de um ou de outro maxilar. Quando falamos de maxilar, falamos do maxilar superior ou maxilar inferior, também é chamado mandíbula. E também, por vezes... Ou dos dois, às vezes não acontece. Pode haver alterações dos dois maxilares. E, por vezes, também é do mento. Ou seja, às vezes não é só um problema da mandíbula, sino também é um problema do queixo. Nesse sentido, pode haver vários tipos de problemas, ou alteração da posição anteroposterior, lateral ou transversal. E aí, no momento de referenciação, é quando um paciente chega à minha consulta e tem um problema de discrepância deste sentido, é sempre obrigatoriamente reencaminhado na primeira consulta para uma consulta de ortodontia. Ou seja, nenhum de vocês os dois pode trabalhar sozinho neste campo. Ou seja, é o casamento perfeito entre o ortodontista e o cirurgião maxilofacial, certo? Certo. Isabel, tens muitos casos em que sentes a necessidade de chamar o cirurgião maxilofacial? Muitos casos, realmente, sim. Nós, enquanto ortodontistas, encontramos casos com estas discrepâncias desde tenra idade. Nós acompanhamos os pacientes desde pequenos e muitas das vezes já temos uma previsibilidade até em tenra idade que mais tarde poderão vir a precisar de cirurgia. Existe uma altura ideal para depois chamarmos um cirurgião maxilofacial. Qual é essa altura ideal? Qual é essa altura ideal? Essa altura ideal é quando terminamos o crescimento, e isso é outra coisa que depois o Dr. David vai poder explicar. Quando terminamos o crescimento é que vamos poder atuar sobre as bases ósseas. Antes disso, o ortodontista ainda pode fazer alguma coisa a nível, que nós dizemos, ortopédico. Claro, o ortodontista tenta evitar a intervenção do maxilofacial. Exatamente, nós trabalhamos aqui para tentar evitar. Mas evitar a cirurgia, por assim dizer. Claro, e nos dias que correm nós sabemos que nós podemos detectar realmente um problema em que temos estas discrepâncias verdadeiras e que sabemos que o tratamento perfeito passa por uma cirurgia maxilofacial, mas nem muitas das vezes as pessoas, e eu acho que há aqui criada uma mística que eu gostava que hoje conseguíssemos aqui criar e tentar desmistificar acerca da cirurgia maxilofacial, que as pessoas acham que é uma cirurgia extremamente invasiva e acabam por não querer fazer. E cabe-nos a nós também apresentar ao cirurgião, explicar, mostrar casos e ver que não tem que ser só... E que não é um bicho de sete cabeças, na verdade. Não, e que não é só naqueles casos em que as pessoas têm a preocupação estética que devem recorrer ao cirurgião maxilofacial. David, vamos começar agora pelo início da história. Explica-nos o que é uma cirurgia ortognática, em que é que isso consiste, obviamente. Bom, para arrumar as ideias um pouco para os espectadores que nos estão a ver, o principal que temos que saber é que a harmonia facial se baseia na harmonia da posição dos dentes e os seus maxilares em relação com o resto da cabeça. Se isso não acontece, vai acontecer problemas funcionais e problemas estéticos. Problemas funcionais, por exemplo, é a falta de conseguir comer corretamente e problemas estéticos porque as proporções faciais em cada estrutura facial estão bem estudadas.
Então, no momento, uma cirurgia ortognática, o que é? Depois do crescimento facial, que acontece depois do segundo pico de crescimento, que é quando a criança chega à fase puberal, nesta fase, de alguma forma, podem acontecer alterações da posição relativa dos maxilares e dos dentes em relação ao resto da face. Se há alterações nessa fase prévia e são detectadas a tempo, em alguns casos não extremos, o ortodontista deve aplicar um tratamento de ortopedia dentária. E nisso, aí consegue, em muitos dos casos, prevenir a cirurgia e prevenir tratamentos posteriores. Se isso não for feito ou o defeito é muito grande, então passamos a uma fase, que aproximadamente aos 16 anos, começamos já a detectar uma fase já definitiva do crescimento facial, vemos que o problema está estabelecido e temos que actuar. Como que nós podemos actuar? Primeiro fazemos uma correção dos dentes, ou seja, posicionamos os dentes ortodonticamente na posição correta e depois realizamos o que chamamos a cirurgia ortognática à volta dos 18 anos. A cirurgia ortognática é realmente fazer uma cirurgia nos maxilares para posicioná-los na posição onde deviam estar. Antigamente eram cirurgias mais demoradas, mas hoje em dia, com as técnicas que nós temos, com as planificações 3D milimetradas que nós fazemos, conseguimos posicionar os maxilares exatamente na situação que devem estar e também diminuímos muito o tempo de cirurgia e melhoramos muito o pós-operatório. Então, muito menos trauma, portanto. Muito menos. Hoje em dia, uma cirurgia ortognática, podemos estar a falar de umas 3 horas de cirurgia. Só? Mais ou menos. Até é possível menos, mas também o tempo não é um indicador de qualidade, mas para falar um pouco de médias, aproximadamente entre 2 horas 45 e 3 horas e um quarto. É muito bom. E com uma muito maior previsibilidade do que há uns anos atrás. Perfeitamente. Nós analisamos cada caso a nível de TAC 3D, fazemos a cirurgia antes de acontecer, virtualmente, para conseguir exactidão na posição dos maxilares no momento da cirurgia. Para nada falhar. Nada falhar. E como é que é o pós-operatório depois de uma cirurgia ortognática, uma cirurgia maxilofacial? Muito bem. O pós-operatório, obviamente, é o grande problema das pessoas. Antigamente podíamos falar que todas as cirurgias tinham pós-operatórios mais pesados. Se vamos olhar para uma cirurgia de um implante, antigamente eram cirurgias muito mais complexas. Hoje em dia, com os procedimentos, com as formas de trabalhar novas, os pós-operatórios são muito mais leves. A falar de cirurgia ortognática, é uma cirurgia que envolve uns cuidados específicos. Podemos falar que a primeira semana sempre é uma semana mais complexa, porque é uma semana que a pessoa ou o paciente tem que estar em casa, inclusive os 15 primeiros dias. Também depende se é só maxilar, mandíbula ou os dois. Claro. Okay? O pós-operatório, obviamente, varia sensivelmente. Também não muito, mas sensivelmente. Podemos falar que a recuperação, praticamente, para fazer a sua vida normal, menos fazer desportos de impacto, se conclui depois de um mês da cirurgia. Um mês? Sim. Passado um mês a pessoa está impecável? Está impecável, ainda tem alguns ajustes faciais, porque nós temos que saber que o que é pretendido é melhorar também a estética, e então todos os tecidos, a nível ósseo, se vão alterar. Então depois a máscara facial se tem que acoplar àqueles movimentos, mas praticamente a um mês já temos um resultado muito próximo ao final, só vamos melhorar e uma capacidade funcional bastante boa. Mas eu já vi pós-operatórios teus com 3, 4 dias depois da cirurgia e os pacientes andavam na rua. E ligeiramente inchados, como se tivessem tirado um dente do siso, por exemplo, mas não é nada por ela, é que a pessoa tem a ideia quase que tem que estar um mês quieta na cama, e não é assim, não é? Não, para nada. Hoje em dia, com as técnicas que nós temos, como eu disse, sobretudo com cirurgia com ultrassons, medicação pré e pós-operatória bem indicada, praticamente em uma semana já há uma melhoria muito acentuada, e em 15 dias já podem estar mais ou menos a normalizar a sua vida. Também os pacientes, estes pacientes que normalmente têm 3 ou 4 dias apenas de pós-operatório mais em casa, são pacientes onde foi feito, por exemplo, uma expansão maxilar, que é uma cirurgia muito
pouco complexa a nível de recuperação, e pacientes com mentoplastia. A mentoplastia, se me permites dizer, neste momento, é um complemento extraordinário quando a médica dentista, ortodontista, quer compensar ou alinhar os dentes conforme, com um limite, e se quer melhorar a estética, com um pós-operatório fantástico. Claro. E menor do que uma cirurgia em que tivéssemos que fazer realmente o avanço verdadeiro da... Quando é possível, os casos de se é possível e a pessoa procura mesmo estética, a mentoplastia é uma fantástica solução. Com ótimos resultados. A mentoplastia, Eu sou fã da mentoplastia. Explica só um bocadinho melhor a anatomia dessa cirurgia. Sim. Porque as pessoas... A mentoplastia é um nome muito feio para quem não percebe Antigamente nada a de mentoplastia, ou seja, tipo, ter o queixo para frente ou para trás. Nós dizemos queixo de bruxa. Pode ser o queixo para trás, ou seja, tipo... Para trás ou para a frente é uma questão de pôr no sítio. Exato. O perfil facial masculino e feminino também tem algumas variações, no sentido de procurar a estética. Digamos que o perfil masculino procura um queixo mais prominente e o perfil masculino procura um queixo mais recuado. Quando o queixo do paciente vai em contra, mais ou menos, dessa norma, ou sai dos parâmetros normais e a pessoa procura a mesma estética, é uma cirurgia que se faz aproximadamente em 1 hora. Claro. É uma cirurgia que, por vezes, é ambulatória, ou seja, entra e sai no mesmo dia, sempre com o contacto cirurgião e com um compromisso de que o paciente vai estar num rádio perto da clínica para poder acudir se há algum problema. E uma cirurgia que se faz toda por dentro da boca, muito segura e muito simples e muito favorável. Também dizer que há ocasiões que as pessoas pensam que quando há falta de queixo, normalmente nos pedem muitas vezes, mas doutor, não era possível pôr ácido hialurônico? Ou não era possível pôr uma prótese? Pensem que as próteses muitas vezes têm potencialidade de infecção. Portanto, se é possível trabalhar, e o ácido hialurônico é impredicível, quando nós conseguimos trabalhar de uma forma milimetrada com o material próprio, que é o nosso próprio corpo, os riscos pós-operatórios e a durabilidade é muito maior. O resultado é mais defensivo, claro. Bem, Isabel e David, vamos agora ver algumas imagens de intervenções que o David já fez, para que as pessoas lá em casa possam perceber melhor o que é que estamos a falar. O que é isto de aumentar a mandíbula, reduzir a maxila? Muito bem. Essas são umas imagens para que o público perceba. Nestas 2 primeiras imagens é o que estou a falar. As 2 primeiras imagens que foram passadas são imagens onde que mostravam que a estética facial está 100% determinada pelo osso. Esta paciente, por exemplo, uma classe 3, é uma falta de maxilar e um excesso de mandíbula. Aqui o que voltamos a esta imagem, estamos a falar de uma situação de, onde qual é a influência exata da posição dos maxilares em relação à face. Aqui foi uma cirurgia ortognática bimaxilar, onde foi realizada cirurgia... Completamente diferente. Sim, totalmente. E isto, depois, não só a nível funcional, sino a nível da autoestima, as pessoas sentem muito isto. E é o grande bónus que nós temos nesta cirurgia. Não, parece que ficou 10 anos mais jovem, sem rugas, com os lábios mais bonitos. Não é? Sobretudo, Hugo, é a proporcionalidade facial, como estou a dizer. A estética facial está baseada em contra que nós pensamos que está baseada nos tecidos moles. A estética facial se baseia fundamentalmente nos tecidos duros, ou seja, no osso e nos dentes. Se nós conseguimos compensar o osso nos dentes, podemos ter uma mulher ou um homem com mais idade ou menos idade, mas a estética, conseguimos uma estética adequada à sua idade. Claro. É seguir os parâmetros de estética e realmente perceber o que é que os dentes querem. Isabel, em relação às discrepâncias dentárias, como é que tu costumas trabalhar de forma a prevenir estes casos? Porque as pessoas também, a cirurgia corre bem, o David é um cirurgião excepcional, mas se as pessoas puderem não ir à cirurgia, melhor, não é? Conta-nos como é Nós que é acabamos essa tua experiência. por ter um papel bastante importante,
tanto até chegar ao processo, até chegar ao David, nós somos os amigos do paciente, os confidentes, quem eles dizem o que é que procuram e aqueles que a todo o custo quase estamos a tentar retirá-los da cirurgia, não é? Desculpa, David, por isso. Desculpa. Mas eu concordo e discordo. Concordo e discordo. Concordo e discordo de vocês. Não é uma questão, acho que não é uma questão de um caminho ou outro, afinal é uma questão de indicação. De um bom diagnóstico, ou seja, o diagnóstico sempre tem, e aí a doutora Isabel é fundamental, o diagnóstico apenas tem normalmente um único caminho. Depois o resto são arranjos. Exatamente aquilo que eu costumo dizer numa primeira consulta. Os restos são arranjos. Al final também o paciente decide e nós concordamos, porque nós somos sempre responsáveis do nosso resultado. Mas o diagnóstico correto e o tratamento correto normalmente tem só um caminho. E é o que nós fazemos normalmente quando nós vemos um paciente cirúrgico, aquilo que nós normalmente na nossa prática clínica identificamos como sendo um paciente cirúrgico, na primeira consulta e no primeiro contacto, temos a obrigação quase de o identificar. Sim. Embora nós consigamos depois recorrer com exames, com diagnóstico, com as medidas, mas nós conseguimos identificar esse paciente. E aquilo que eu costumo dizer é precisamente isso, o caminho é este, é aqui que nós temos que chegar. Entretanto, temos saídas que podemos seguir se assim o quisermos, não é? Se o paciente não quiser ir mais longe. E durante este percurso nós vamos mostrando até onde é que conseguimos chegar. O que é que nós conseguimos fazer, e indo de encontrar à tua questão, é fazer compensações dentárias, como o David referia. Quando nós temos, por exemplo, neste caso em que vemos um queixo proeminente, nós muitas das vezes, quando não são tão acentuadas estas discrepâncias, não é? E quando é possível, e deixo isto bem sublinhado, quando é possível, nós trabalhamos as inclinações dentárias e fazemos compensações para que consigamos fazer a chamada camuflagem e deixar o paciente confortável. Claro. Obviamente que esteticamente o resultado não é o mesmo, mas os pacientes procuram conforto. Mas não é? Eu acho que o importante aqui é que os doentes estejam esclarecidos. Exatamente, a honestidade desde o primeiro momento. O que é que pode acontecer se fizerem cirurgia, se não fizerem a cirurgia e se usarem apenas um aparelho, podem chegar a um ponto melhor do que estão se calhar atualmente. Claro, não é? com certeza. Eu acho que a camuflagem é isso mesmo, realmente melhorar, mas não chegar se calhar a uma condição de harmonia e de estética como poderia chegar com a cirurgia. Eu acho que acima de tudo é muito importante explicar às pessoas o seu diagnóstico. Sim. Explicar o porquê daquela situação. Durante este caminho, nós acabamos às vezes, quando eu digo que seguimos este caminho e passamos mais tempo com o paciente, ele se vai consciencializando realmente do problema, vai percebendo a necessidade da cirurgia. A cirurgia ortognótica há uns anos atrás era realmente um misto de sete cabeças, mas eu acho que temos vindo a conseguir fazer um bom trabalho com os pacientes e mostrar-lhes que não é a mesma coisa. Hoje em dia são feitas tantas cirurgias a tantas coisas, às senhoras, às maminhas, aos joelhos, a tantas situações. Fazem muito mais maminhas do que cirurgias ortognáticas. Mas se formos a ver, e aqui o Dr. David pode-nos comprovar, quando se fala de riscos cirúrgicos, se calhar uma cirurgia maxilofacial, e corrija-me se estiver errada, pode não ter tantos riscos associados como outras cirurgias estéticas que se fazem. Claro. A questão é que, como sente na cara, as pessoas, é uma cirurgia que acabamos por ser bastante visível e as pessoas têm mais resistência a fazê-la. Aqui, em relação de alguma forma, para o paciente, se pode sentir que vai fazer um salto ao desconhecido. E é normal, que se vai fazer uma cirurgia facial, de alguma forma, a cara é a face, a única parte do corpo que não podemos esconder nunca. E então, fazer esse salto ao desconhecido, às vezes a pessoa, é complicado, sobretudo quando a pessoa nunca se ponderou fazer uma cirurgia, porque nunca tomou consciência ou nunca foi informado do seu problema, e então chega ao consultório, diz, olha, você tem um problema que a única ou a melhor via de trabalho é fazer uma cirurgia. Isso vai modificar o meu rosto? Sim, mas para onde? Para melhor. Mas o paciente não sabe, não sabe e é complicado, nós temos muita experiência, calculamos ao pormenor a cirurgia, temos modelos de trabalho que podemos fazer uma previsão de como vai ficar, mas ainda o que nos falta, de facto, é criar um programa, não é? Que possivelmente no futuro existirá, não sei, daqui a uns anos. Uma app. Sim, mas mostrar à pessoa como é que ela vai ficar. Mas uma aplicação séria, não é? Não seja, porque há outras no mercado neste momento que fazem aproximações ou de alguma forma um Photoshop em 3D ou uma coisa assim, mas aplicações sérias a nível facial, a nível que envolva osso, dentes,
ainda não existe. Possivelmente esse será o futuro e esse é o momento que as pessoas começam a estar mais à vontade. Mas posso dizer que, na nossa experiência, todos os pacientes, depois de ser operados, um mês depois de começar a ver o seu resultado final, perguntamos se voltaria a repetir e todos dizem que sim. Claro. Não, porque mesmo que a pessoa pode ter uma ideia pré-formada de como é que pode ficar, e mesmo que não fique daquela forma, porque às vezes nós projetamos coisas que não são reais, se uma pessoa tem uma discrepância tão grande entre a maxila e a mandíbula, vai ficar sempre melhor. Sim. Sabe do que não gosta. Eu acho que o termo cirurgia, às vezes também, eu acho que os médicos dentistas e ortodontistas às vezes também são responsáveis por não passarem muitos doentes para a cirurgia ortognática, porque os próprios médicos têm medo da cirurgia. Aí posso dizer que é uma falta de um pouco de cultura em geral. Por quê? Porque posso dizer que maxilofacial no país a minha especialidade é uma especialidade que não há muita gente. Claro. Também não somos muito poucos, mas também não há muitos. E a cirurgia ortognática é uma especialidade que tem, ou seja, uma subespecialidade, é um tipo de cirurgia que estamos a falar que tem muitos poucos anos de vida, se falamos de outro tipo de cirurgias. Então não há uma história muito grande de conscienciação por parte dos médicos dentistas, colaboração e tudo mais. Também é muito importante para ganhar a confiança da equipe falar muito. Como em tudo na vida, tipo, falas com o teu amigo, com a tua mulher, com os teus pais, ou seja, tipo, sempre que queres um bom resultado em qualquer coisa é preciso falar comunicação. Muito. Comunicação. Sempre, não é? E aí criar esses vínculos de trabalho é muito importante. A comunicação, eu acho que aqui é importantíssimo aquilo que o David estava a referir, porque, obviamente, enquanto quem faz ortodontia, sabe perfeitamente que nós, muitas das vezes, e há uns anos atrás, tínhamos dificuldade em dizer, então, este é um paciente cirúrgico, e agora? Eu tenho a felicidade de trabalhar diretamente com o cirurgião e conseguir ter a conversa, então, o que é que este caso, o que é que vamos sugerir, marcar diretamente o paciente, mas existe aqui um bocadinho aquela dificuldade, eu preciso de cirurgia ortognática, e agora? É isso que nós sentimos, e muitos pacientes vêm a primeiras consultas com ortodontistas e chegam realmente à procura de uma referenciação, à procura do nosso apoio. Nós sentimos totalmente responsáveis por aquele paciente. Talvez eu também por aqui estar a representar a parte dos pacientes, as questões, os medos, porque nós sentimos muito responsáveis pelo paciente. Somos um bocadinho nós que o levamos ao colo para o cirurgião. O ortodontista acompanha o paciente durante a vida toda dele, não é? Sim. O cirurgião maxilofacial tem uma intervenção no momento e depois também acompanha, também faz o seu para controle. Mim, os meus pacientes, eu não tenho filhos ainda, mas é como se fosse. Cada paciente, no momento que um cirurgião opera um paciente, é o teu paciente para a vida toda. Não, e é a tua obra também. É a tua obra. Sim, portanto... é uma obra que está aí, mas é um paciente, sobretudo, é um paciente para a vida toda. E acontecer o que acontecer, não só vai à tua procura, sino que eu tenho as portas abertas por receber em qualquer momento. Claro. E porque são pacientes que realmente ficam muito gratos, não é? Mudas a vida e a forma aí está que o ponto mais importante. Aí é o ponto. Vamos ver mais uns casos de pacientes teus. Pronto. Em que diferença? Que Margarida foi uma paciente excepcional porque desde o primeiro minuto disse que sim. E eu fiz foi uma cirurgia que já fiz há algum tempo. E que esta foi maxila e mandíbula? Sim, e mento. E uma paciente que aceitou o pacote completo, não é? Quando eu fiz a proposta, eu sabia visualizei como que ela ia ficar, graças também à ortodontista com quem trabalhei na altura, e a paciente disse que sim, e avançou, e a primeira coisa que mudou foi a gratidão, não é? Claro. Ela tem uma gratidão formidável. Quanto tempo é que demora um tratamento destes? Portanto, a nível ortodôntico, quantos meses ou anos, né, que isto pode demorar? Há vários protocolos. Há vários protocolos, dependendo da colaboração com a excelentíssima ortodontista. Em média, um caso destes, quanto tempo é que pode demorar? Em média, nós podemos estar a falar completo o caso 2 anos. 2 anos. Sim, para acabar o caso. Há casos mais complicados, há casos mais simples. Agora há uma modalidade de cirurgia que é cirurgia primeiro. Porque o protocolo, vou voltar um pouco para trás, o protocolo clássico é fazer primeiro a ortodontia. Alinhamento e nivelamento dos dentes, preparação.
E pronto, explica o que é Isabel, alinhamento. explica um bocadinho isso alinhamento. e realmente como é que pode ser feito esse alinhamento e nivelamento. Eu vi aqui que esta paciente tinha brackets, se realmente todos os pacientes têm que ter brackets, como é que essa primeira fase, regra geral, primeira, Exatamente. funciona? Então, aquilo que nós fazemos é o alinhamento e nivelamento dos dentes é posicioná-los corretamente na arcada. Normalmente, quando fazemos isto, tanto nos casos em que temos uma mandíbula para a frente ou uma mandíbula para trás, nós vamos acentuar e aquilo que nós chamamos de fazer uma descompensação. O que quer dizer que quem tem a mandíbula mais para a frente vai ter uma fase em que tem a mandíbula mais para a frente, fazemos a descompensação porque alinhamos os dentes todos e o contrário também acontece. Para quê? Para prepararmos, se nós pensássemos como se fossem duas peças e o cirurgião, e agora de uma forma simplista, vai pegar nessas duas peças e vai fazer o encaixe perfeito. Portanto, alinhamos, nivelamos os dentes até que esteja pronto e aí é preparada a cirurgia. De alguma forma, quando os maxilares não estão, e continuando a explicação da doutora Isabel, quando os maxilares não estão na posição correta, o que acontece é que a força dos lábios e a língua vai fazer como que eles tentem ir à procura, na maior parte dos casos, ir à procura de compensar essa situação. E então o que nós temos que fazer, como nós queremos realmente trabalhar a parte óssea, que é o que está em falha, o que vamos fazer é colocar os dentes, o que vai fazer a doutora Isabel é colocar os dentes na posição que eles de verdade vão ficar no fim. E esse processo aproximadamente são 1 ano. Claro. É o protocolo clássico. Mas podemos, há momentos que se a pessoa tem uma forte iniciativa, uma forte necessidade estética, podemos fazer a cirurgia em primeiro momento. Chamam surgery first. Sabes que já há pacientes a pedirem isso. Ainda a semana passada um paciente perguntou como é que nós fazíamos, se era a primeira cirurgia ou primeiro o aparelho. Mas isso é um tema que nós vamos ter que deixar para a segunda parte, está bem? Vamos fazer uma pausa, até já.